Vamos fazer uma análise aqui do julgamento do Bolsonaro até aqui, nessa primeira semana, onde a argumentação das defesas foram feitas, também a acusação do Ministério Público, e a gente vai aqui fazer um balanço para você do que está acontecendo agora, aquilo que as defesas conseguiram avançar contra a acusação, aquilo que a acusação conseguiu, de certa maneira, retificar, e a gente vai fazer isso aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, vem aqui no nosso canal. Eu sou o Júnior Grins, junto com o Everton Maciel, aqui no Interurbano. Todas as semanas a gente avalia o cenário político. Também tem muito conteúdo para você aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e pode comentar se concorda, não concorda. Claro, tudo dentro de uma civilidade. Mas vamos lá para a nossa análise daquilo que aconteceu durante os primeiros dias do julgamento da ação penal 2668, ação penal que trata do golpe de Estado, que tem Jair Bolsonaro como o seu principal personagem em meio a isso tudo, né? Eu separei aqui cinco tópicos, na verdade, quase cinco, né? Porque não dá não considero bem um tópico, daquilo que as defesas tentaram e a acusação, o Ministério Público tentou, de quem foi melhor, né? É claro, não vou entrar em detalhes, em todos os detalhes das defesas, porque é muita gente falando. Nós foram 8 bancas de advocacia de defesa, são quase 8 horas, né, de sustentação, mas eu fiz o resumo de algumas. Você tem aí no nosso canal os vídeos dessas, né, inclusive a de Bolsonaro, enfim. Mas vamos lá. Na questão que tange uma possível coação de Mauro Cid, porque me parece que tentar anular o depoimento da delação e a delação premiada de Mauro Cid é um dos objetivos. E tentou-se dizer que Mauro Cid estava coagindo. Parece que isso ficou meio que comprovado durante o processo, que não houve coação, até porque Mauro Cid diz que a versão da Polícia Federal e a dele eram divergentes, mas o que prevaleceu é a versão dele. Então isso acaba demonstrando, de certa forma, e ficou claro que prevaleceu a versão de Cid. Então a Polícia Federal tinha uma teoria, o Cid tinha outra, e quando a polícia confrontou, o Cid falou: não é assim, assim, assado, e a polícia acabou ouvindo o Mauro Cid nessa questão. Então nisso avança. Outra tese levantada pelas defesas, né, foi o cerceamento da defesa, né, a questão das provas. Muitos falou que não tiveram acesso às provas e tal. Ficou claro também durante o processo que as provas utilizadas pelo Ministério Público e as provas utilizadas pela Polícia Federal para montar a acusação, para montar um inquérito, as defesas tiveram acesso com muito tempo, né? Tiveram acesso a essas provas de maneira antecipada. As provas questionadas, aí cabe aqui uma ressalva, para que o sistema judiciário, a própria Polícia Federal agilize isso, né? As provas que não foram usadas, aquele monte de conversas e tal, a defesa teve acesso, mas não conseguiu, porque era muita coisa, não conseguiu, não era catalogado, ou não tinha um sumário, alguns reclamaram. Então cabe aí essa questão, mas de fato me parece que é uma questão que ainda vai se tentar futuramente alguma nulidade em cima disso, mas me parece que ficou claro, quase todas as defesas falaram que tiveram acesso às mesmas provas que o Ministério Público e também que a Polícia Federal teve. O que ficou evidente e ficou comprovado, sem sombra de dúvida, não tem lugar para dúvida, é que as reuniões para tramar a questão do GLI, do estado de sítio, a questão do punhal verde e amarelo, da Operação Luneta, aquela coisa toda, tudo isso ficou comprovado que existiu, que ocorreu, isso ficou claro. Inclusive as defesas reconhecem isso de uma forma ou de outra. As defesas concorreram muito entre si, cada um querendo botar a culpa no outro. Já vou comentar sobre isso, mas de fato ficou claro que a trama golpista ocorreu. Enfim, não houve uma contestação de dizer não aconteceu, tal. Alguns tentaram, por exemplo, a defesa de Bolsonaro tentou dar legalidade. Discutir GLO, estado de sítio, não é ilegal, porque o Bolsonaro não fez. E aí entra a concorrência da culpa, que é um outro ponto que eu quero salientar, né? Porque nessa concorrência da culpa, sim, um acabou tentando jogar a culpa em cima do outro, né? Teve gente que disse que tentou
demover Bolsonaro e os outros membros de golpe de Estado. O Bolsonaro tentou dizer que teve tudo isso, mas não aconteceu porque ele não quis. Enfim, questões desse tipo. Então é uma concorrência de culpa, mas ninguém disse não ocorreu, isso não aconteceu, muito pelo contrário, eles acabaram de uma forma ou outra certificando e atestando a tese do Ministério Público que as reuniões de fato ocorreram e que se discutiu tanto o estado de sítio, se discutiu a questão da GLO, enfim, isso foi discutido. E aí agora cada um quer dizendo que ele não teve culpa, que ele... Então me parece que essa é a questão central. E assim, agora faço um ponto aqui, né, antes de continuar, uma opinião minha, né, não é propriamente uma análise, me parece que a síntese do governo Bolsonaro é também a síntese desse movimento ao redor dessas reuniões, né, essa meio que incapacidade de conclusão das coisas. Enfim, o golpe de fato me parece que não ocorreu porque não se tinha organização e, enfim, a expertise necessária. Foi muito mais uma operação que muitos dizem operação Tabajara. Não aconteceu por insuficiência do governo, como em vários outros atos da gestão Bolsonaro. Então, por isso, um dos motivos de não estar ocorrendo. E uma análise final aqui da questão do apego de Moraes contra Bolsonaro. Não é muito bem o conflito, né? Mas o Moraes delimitou muito bem que não vai se deixar influenciar por pressões externas. Ele deixou muito claro no seu discurso. E Bolsonaro, por outro lado, a defesa dele se apega em dois pilares: em tentar criar algum ambiente político ao redor disso e tentar colocar algumas sementes ali que possam no futuro dar uma nulidade ao processo para absolvição. Inclusive, eles apostaram alto, inclusive na redução da pena, para que o Bolsonaro tenha uma redução da pena, para que o ambiente político ali na frente possa possibilitar Bolsonaro escapar aí. Claro, tem toda ainda a análise dos votos ainda dos ministros, que vai acontecer na próxima semana, mas essa é a nossa síntese do julgamento do Bolsonaro até aqui. E aí, gostou ou não gostou desse vídeo? Olha, você é sempre bem-vindo aqui no canal, você sempre pode comentar à vontade, concorda, não concorda, a gente não tem problema nenhum com a discordância, mas sempre, claro, dentro da civilidade. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e vem com a gente falar ainda mais, interagir toda semana, tem muito conteúdo para você. Um abraço, até mais, fui!